Aquele que concede o tempo ao seu próprio uso, que dispõe de cada dia como se fosse o último, nem deseja o amanhã, nem o teme. Sêneca. É um tanto quanto espantoso quando olhamos para trás e percebemos que no final de um dia, todo o restante é apenas lembranças, onde a maioria dessas irá se esvair da nossa memória com o tempo. Porém, o mais importante dessa história é aquilo que você consegue extrair, talvez. Clichê, né? Eu sei. Mas não poderia deixar de citar. Pois lembra que alguns anos atrás você estava comemorando que passou de ano direto, sem ter que fazer a recuperação? Ou não, talvez. A realidade é que o tempo é bastante subestimado, principalmente quando você é jovem, mas isto não justifica você ficar pensando no futuro exageradamente. Isso só te resultará em ansiedade. E levando tudo isso em consideração, podemos ter uma conclusão que superestimar o futuro e subestimar o seu presente te levará à decepção. Pode parecer um pouco dramático, entretanto real. E nesse sentido, é ponderoso ressaltar a importância de viver o agora. Infelizmente, nesses tempos atuais, notam-se diversos coaches que falam sobre gestão de tempo. E eu estaria sendo um pouco ignorante se eu acabasse em algum momento do vídeo generalizando todos eles. Mas alguns que eu cheguei a ver, a assistir ou até mesmo ler alguns artigos do mesmo, retratavam muitas das vezes na possibilidade de você excluir tudo aquilo que não for agregar na sua vida. E de certa forma, se você para pensar, ninguém quer, pelo menos uma pessoa consciente na sua sã consciência, não quer ter que se ocupar com uma coisa que não irá dar frutos a ela. Só que, entretanto, você não precisa passar as 24 horas do seu dia tendo uma produtividade ao extremo. Você não é um robô. Mas, em contrapartida, você também não deve se deixar guiar apenas pelo entretenimento, apenas pela procrastinação. E isso você já ouve todo dia a respeito disso, sobre como ter uma gestão de tempo, sobre como não procrastinar. E às vezes você está procrastinando, vendo como não procrastinar. Isso é natural. É um pouco paradoxal, mas é normal. Ou melhor dizendo, é comum nos dias de hoje. Agora partindo um pouco para a filosofia do estoicismo, a primeira frase que eu ditei nesse vídeo do Sêneca é retratado no seu livro Sobre a Brevidade da Vida. Um livro extremamente essencial e importante para aquele que busca ter um autoconhecimento sobre si e sobre aquilo que está ao seu redor. Dentre todas as citações que eu poderia citar do Sêneca durante seu livro, uma me chamou bastante atenção, que é ele citando o próprio Aristóteles como um exemplo de uma citação do mesmo que foi um pouco conveniente nas palavras de Sêneca, após Aristóteles ter afirmado que para nós, seres humanos, o tempo que nos foi destinado são poucos, diferentemente de alguns outros seres que supostamente não possuem um objetivo maior do que o nosso, serem ainda mais prolongados, o seu tempo de vida. E, de certa forma, Sêneca critica indiretamente essa citação do mesmo, pois nós não temos pouco tempo. Mas a verdade é que o tempo que a gente tem, nós desperdiçamos com coisas banais e supérfluas. Isso mesmo ele retrata durante todo o seu livro. E quando se fala de estoicismo, que inclusive se popularizou muito nesses últimos tempos aí, por toda a questão da autoajuda, pode até virar outro tema para outro vídeo. Mas basicamente não podemos falar de estoicismo sem citarmos Marco Aurélio, que também batia muito nessa tecla de você saber a efemeridade da vida, de você saber que o que você vive é transitório e que aquilo que é destinado a ti é o tempo suficiente para poder
você ter as suas próprias realizações e conquistas aqui nesse mundo, nesse período de vida que te foi concedido. E após a afirmação de Aristóteles, o próprio Sêneca retruca dizendo da seguinte forma: não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. Mas se dissipar no luxo e na negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que passou enquanto não percebíamos que passava. Fazendo uma breve comparação aqui do filósofo Sêneca em relação ao Marco Aurélio, eles tiveram um tanto quanto estilos de vidas bem distintos, pois, diferente de Marco Aurélio, Sêneca não nasceu em um berço de ouro. Ele sempre foi de uma família mais humilde, se tornou conselheiro de um imperador, no qual mesmo destinou a própria morte do Sêneca, no fim das contas. Contudo, é notório que, ao decorrer de sua vida, ele pôde expressar sua forma de ver a vida diante de seus olhos, um filtro bem simplista e honesto, no qual vivia em prol das virtudes, virtudes as quais Marco Aurélio fala bastante no seu livro Meditações. Percebe-se que esses grandes nomes do estoicismo são os que compõem basicamente a base do que nós conhecemos atualmente. Por que reclamamos da natureza? Ela se comporta com bondade. A vida, se você saber como usá-la, é longa. Porém, um é preso por uma avareza insaciável, outro por um empenho ativo em atividades supérfluas. Um é encharcado pelo vinho, outro entorpecido pela ignorância. Um exaurido por uma ambição que sempre depende do juízo dos outros. Dentre todas essas citações e outras que virão no percorrer desse vídeo, você vai perceber que todas elas têm algo em comum, que é a crítica àqueles que não sabem usufruir de uma maneira correta o seu tempo e que gastam, como o próprio Sêneca diz, em atividades supérfluas, de maneira que a vida transcorre perante seus olhos e os mesmos delinquentes, podemos usar esse linguajar um pouco pejorativo talvez, mas mesmo assim é apropriado para o assunto em questão, não percebem que estão deixando sua vida escorrer pelo ralo. Todos esses tipos de comportamento nos é mostrado diariamente, às vezes algo até familiar para ti, pois tu pode conviver com pessoas que não sabem dar o valor ao tempo e só percebem isso no fim de suas vidas. Vocês vivem como se fossem viver para sempre. A sua fragilidade nunca os socorreu. Não observaram o quanto tempo já havia transcorrido, mas o desperdiçam como se sua fonte fosse cheia e transbordante. Nesse ínterim, aquele mesmo dia que é doado a uma outra pessoa, a uma outra coisa, talvez seja o último. Então, esse vídeo eu espero que te sirva como uma reflexão para tu se auto-questionar a tua realidade e procurar dar mais ênfase a essa questão do tempo, pois o tempo é o nosso maior ativo. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se isso te agregou um conhecimento, peço que você deixe o like e, se possível, se inscreva. Até a próxima.